Começando agora o programa Mediação e Negociação, com Juliana Poloni, ajudando pessoas e organizações. Olá, ouvinte da Rádio Cloud Coaching, a Juliana Poloni falando aqui com você. Uma alegria, uma honra estar aqui nesse espaço de troca, de interação. E eu já agradeço pela sua audiência, por você ficar aqui comigo. E te convido a entrar em contato comigo, a me escrever, a dizer que você escutou o meu programa, seja na rádio, seja no Spotify. Me conta o que mais que você gostaria de saber, como o programa está chegando para você. Você já escutou algum outro programa meu? Enfim, estou muito curiosa, com muita vontade de escutar você que me escuta. E com vontade também de poder reverberar aqui aquilo que você me conta, que está chegando aí e como as coisas estão sendo escutadas do outro lado. Porque a comunicação é isso, né? Meu trabalho ele passa pela comunicação com muita força. E é a partir da nossa comunicação, da interação, eu sei o que eu falo, mas eu não sei o que o outro escuta. E quando o outro me conta, eu sei o que eu falei, como que chegou para o outro que eu falei. Então, eu sou muito interessada sempre em o que está aí do outro lado. E começamos agora, então, mais um programa de mediação e negociação. E eu, gente, gosto muito de falar desse tema. Trabalho, né, como vocês sabem, há mais de 12 anos com a mediação e a negociação. E a mediação, para mim, assim, ela cabe em quase todas as situações. O que a gente pode pensar aqui e falar, olha, aqui não cabe mediação e aqui cabe? Quando as pessoas estiverem interessadas, tiverem um vínculo entre si, seja um vínculo familiar, seja um vínculo de amizade, seja um vínculo de sócio, seja um vínculo de trabalho, qualquer que seja o vínculo e as pessoas estejam dispostas a sentar para conversar, é possível a mediação. Quando as pessoas não têm disponibilidade interna para conversar e elas têm entre si, porque quando a gente convive ou a gente tem algum tipo de relação, a gente tem obrigações recíprocas. Eu não estou falando só das obrigações legais, mas eu estou falando das obrigações de convivência que a gente tem. Se essas pessoas têm essas obrigações e não cumprem com essas obrigações, não querem sentar para conversar sobre elas, aí eu preciso da força da autoridade estatal. Aí não cabe mediação, eu vou mover uma ação contra a pessoa, tá? Eu, a princípio, na minha carreira profissional, começo como advogada, eu sou formada em Direito e a partir da minha advocacia que eu cheguei na mediação, como um método também de resolução de conflitos, porém um método onde as pessoas é que decidem sobre suas situações e não um juiz que decide por elas. Essa também é uma outra diferença. Mas queria contar para vocês, dar alguns exemplos de casos que eu esteja vivenciando ou que eu já vivenciei durante a minha trajetória profissional. Então, atendo casais que estão em fase de divórcio. Então, é possível fazer o processo de divórcio por meio da mediação. Também é possível, depois que um divórcio acontece, tem alguma questão que não está ajustando, seja a guarda, seja a convivência de pais com filhos, seja pensão alimentícia. Todos esses são temas que cabem para ser discutidos numa mediação e chegar a um acordo, inclusive acordos que geram efeitos jurídicos. Também questões societárias. Eu tenho um caso agora que nós estamos atuando, e eu digo no plural mesmo, apesar de eu estar trabalhando como mediadora sozinha nesse caso. Por quê? Porque as pessoas trabalham junto comigo. As pessoas interessadas também têm os seus movimentos. Eu estou atuando com 2 sócias que estão divergindo na forma de administração
do próprio negócio. Então, elas querem cuidar da amizade, querem cuidar do vínculo e também querem cuidar do negócio. Também atendo famílias empresárias, famílias que, além de compartilharem o vínculo familiar, de parentesco entre elas, também compartilham um negócio. Também tem as suas divergências sobre esse negócio. Também atuo com equipes de trabalho, pessoas que trabalham juntas e que por alguma razão estejam vivendo algum conflito. Às vezes esse conflito é generalizado, envolve todas as pessoas da equipe, às vezes é um conflito localizado que envolve algumas poucas pessoas e a gente vai trabalhar em conversas com essas pessoas que estão envolvidas. E aí, o que faz, então, o mediador nessas situações? O mediador, ele atua buscando ouvir cada uma dessas pessoas envolvidas nessa situação de conflito. E nessa escuta do mediador, tem uma escuta qualificada. Então, a gente tem muito treino sobre comunicação para ser mediador. E nesse treino, a gente vai poder, a partir da nossa escuta, emprestar um pouco daquilo que a gente está ouvindo. Então, é muito comum nas minhas mediações, uma pessoa contar para mim, por exemplo, o que está acontecendo, e aí eu vou localizando com ela o que ela está sentindo em relação a isso, o que esse sentimento dela diz sobre ela mesma, sobre as necessidades dela que não estão atendidas, o que essa situação tem a ver com aquilo que ela já viveu anteriormente, quais são os medos dela, o que ela gostaria de preservar, o que é importante para ela. Enquanto eu vou fazendo essas conversas, a outra pessoa também está escutando. Então é como se a pessoa estivesse conversando comigo, mas de fato estamos conversando, vou imaginar aqui um caso de 2 pessoas e mais eu. Então, quando a pessoa está falando comigo, respondendo as minhas perguntas, a outra pessoa também está escutando. Então, a gente vai fazendo um movimento onde o que eu estou descobrindo ali naquela história, a outra pessoa também descobre. E assim a gente vai tocando conversas onde surge muita novidade. Então, por isso que muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas não tem como resolver essa situação é muito complexa, muito difícil. Aí eu falo, então, para resolver situações complexas, só conversando. Por quê? Porque tem coisa na complexidade que a gente não vê. Então, quanto mais... E tem 2 coisas, né, que eu usei as 2 palavras aqui. Complexo e difícil. Não são sinônimos para mim. Complexo é aquilo que tem muitos fatores para acontecer. Ou seja, multifatorial. E difícil é aquilo que passa por uma situação desconfortável. São conversas desconfortáveis, temas desconfortáveis, mas que precisam ser enfrentados. Então, essas conversas difíceis, elas vão tratar desses temas e vão olhar para aquilo que a gente não está vendo. E aí a gente descobre muita coisa. É um espaço, eu posso até dizer isso para vocês, assim, de que é um espaço de muita inovação, no sentido de que aquilo que eu descubro é onde está a solução. Porque antes eu não sabia disso, então eu não conseguia sequer imaginar uma solução para uma coisa que eu não conseguia observar. Agora que eu observo um mecanismo, fica mais fácil eu saber como resolver. Então, a gente tem muito mais possibilidades de resolução quanto mais a gente conversa sobre. Então, conversa, até falar isso aqui, né, para encerrar esse programa, que eu acho que é a pérola que saiu aqui de hoje. Que eu vou gravando isso aqui e eu vou tendo insights, tá, gente, também. Espero que esses insights também sejam provocados por aí também. Mas qual a grande questão, né, para a gente enxergar? Que quando eu escuto coisas, descubro coisas, eu vou descobrir também, eu consigo resolvê-las. Porque aquilo que eu não enxergava como problema, não conseguia localizar, eu não via saída.
Quando eu passo a enxergar situações que antes eu não via, a resolução ela fica mais clara para mim. Então eu vou encontrando nas conversas, e conversa não é perda de tempo, minha gente. Esse é o grande insight. Conversa não é perda de tempo, conversa é ganho de possibilidades. Então, esse é o recado que eu deixo aqui, final, para a gente levar com a gente e pensar. Eu não perco tempo fazendo conversas, eu ganho possibilidades de resolução. Um beijo e até o nosso próximo programa. Final do programa Mediação e Negociação, com Juliana Poloni, ajudando pessoas e organizações. Não perca Mediação e Negociação, com Juliana Poloni, ajudando pessoas e organizações. Sempre às segundas-feiras, às 14 horas, com reprise na terça, às 17 horas e na quarta, às 9 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.